Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do Botafogo, hein? O Botafogo está na briga aí, né? Com o Arthur Jorge, pela permanência do Arthur Jorge. Tem aí também contratações chegando aí no time do Botafogo e muito mais. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou? Então assista esse vídeo até o final. Ainda no Rio, a Roberta Barroso tem atualizado pra gente todos os dias as informações do Botafogo e do futuro do Arthur Jorge. Vamos lá então, hein, Roberta? Que isso, hein? Com o iate do Cícero Melo, hein, Roberta? Mas e aí, o Arthur Jorge fica? Tudo bem, ô Bruno, exatamente. O Cícero deve estar ali, tá viajando, tá de férias, né? A gente já tentou até dar um tchauzinho pro Cícero, mas nem respondeu, porque o momento dele é muito bom. Agora, em relação ao técnico Arthur Jorge, essa é a grande pergunta. Será que ele fica? Será que ele sai do Botafogo? Só que toda essa situação deixou o clube muito incomodado, principalmente por conta das declarações do treinador e também do empresário sobre ter propostas tentadoras do Catar. O Botafogo diz que não recebeu essas propostas, que não sabia de tudo isso. Ontem a gente já vinha trazendo todos os bastidores dessa situação, que no voo de volta para o Rio de Janeiro, o treinador teria falado para pessoas próximas sobre essa negociação, e aí isso chegou lá no Botafogo e irritou muito essa parte do lado do Botafogo. Bom, a gente traz aqui também que ontem o clube divulgou uma nota oficial falando que o técnico Arthur Jorge recebe um dos maiores salários do futebol brasileiro, como a gente também trouxe ontem aqui, que segundo a nossa apuração é um dos salários mais atrativos, e que ele vai receber um bônus por conta das conquistas do Brasileirão e da Libertadores, e que isso estava já previsto em contrato, que toda a situação também vai ser resolvida internamente, e reforçou nessa nota que não deu consentimento para nenhum clube conversar, aí como diz a nota, com o nosso treinador. O fato é que Arthur Jorge tem contrato até o fim de 2025, mas essa questão, o futuro dele sobre a permanência ou não, se tornou uma das maiores novelas nessa reta final de 2024. Agora eu apurei também o seguinte: o Botafogo não tem pressa e disse ainda não temer o futuro, que vai avaliar toda essa situação e ver também como seguir em frente. Aí a gente fica então aguardando os próximos capítulos, mas muito forte é essa questão de que o Botafogo não teme o futuro. É isso então, olhando para frente, e diz ainda, segundo as minhas fontes, que esse é um momento de celebração e não para desavenças internas. Bruno, eu volto com você. Roberta, obrigado, viu? A Roberta tem trazido as informações do Botafogo e com precisão, porque na noite de domingo ela informava no espn.com.br que a especulação toda tinha causado desconforto no Botafogo. E me parece que esse desconforto agora fica evidente com a nota publicada, Marra. Fica. Eu acho que é importante o Botafogo se pronunciar, sim, porque no meio de tudo isso, ou observando tudo isso, está uma coletividade de torcedores que deveriam, como disse a Roberta, estar preocupados apenas com a celebração, porque o ano foi espetacular. E aí, assim, pinta uma decepção no meio da celebração. Algumas atitudes, Bruno Vicari, algumas atitudes decepcionam a gente. A gente tem que ter maturidade. E em último, assim, uma outra análise, além da maturidade, é fazer cumprir o contrato. Sim. Vai trabalhar com a gente, não vai? Não foi você que assinou? Sim. Então, assim, não tem muita conversa. Eu acho que o Botafogo marca território e, sem dúvida, é muito bom ter o Arthur Jorge. É ótimo. Claro. Mas o Botafogo é superior a tudo isso. Se o Arthur Jorge não tiver esse reconhecimento, o Botafogo é superior a ele. Porque assim, tomara, claro, o botafoguense pensa assim, tomara que continue. Tomara mesmo. Tomara que continue. Lógico. Mas tomara que essa, como não foi olho no olho, né, Marra? Tomara que, assim, também não tenha causado nenhum desgaste, uma ruptura, porque isso pode acontecer, não pode? Ninguém é maior que a instituição. O Marra falou muito bem. Ninguém é maior que a instituição Botafogo. E aí não interessa o treinador que fez história, não importa o jogador que fez gol do título e tudo mais. Mas a minha opinião é que da forma que está sendo conduzida a situação, não me parece que vai ficar tudo ok, tudo bom assim. Não vai ficar tudo bem. Aparentemente, aí uma conversa daqui.
Sai a conversa que o empresário dele e ele avisaram o Botafogo que o Arthur foi procurado. E o Textor diz que não, que o Botafogo não foi procurado, que não recebeu nada. Eles falam que informam, o outro lado diz que não. Aí agora tem nota oficial do Botafogo. E aí também tem o lado do Arthur Jorge com o seu empresário falando outra coisa. Falando assim, não avisou, tem contrato e é muito bem pago. Exato. Aí já fala do que bem pago, já fala de bonificação. Que foi a palavrada bonificação muito alta por conta da premiação, enfim, dos títulos conquistados. Sabe, toma lá da cá. Tá um dando respostinha pro outro pela imprensa, pelas redes sociais e tudo mais, e pelo visto as coisas não foram conversadas internamente, da forma que o Botafogo até colocou, que vai tentar resolver essa situação internamente. Para mim, fica um final de ano que não tinha necessidade. Isso. Era pra gente estar falando da viagem do Igor Jesus, que está nas Bahamas. Sim. Mas eu não sei o que foi para Disney. Exatamente. Não tinha que ter essa necessidade depois de um ano histórico. O maior ano da história do Botafogo. Isso. E a gente está terminando o ano falando de uma possível confusão entre a renovação ou não do treinador. Renovação não, né? Porque ele tem contrato até o final de 2025. A saída, a permanência ou não do treinador, enfim, um imbróglio que para mim não tinha necessidade. Porque é normal ele receber propostas. Como muitos jogadores vão receber, como os técnicos que fazem sucesso aqui no Brasil têm recebido. Eu acho que o que incomoda, não é, Dom, que é o Botafogo não saber, e ele em Portugal fala, olha, recebi, tô balançando, posso ir. E para mim a decisão que ele vai tomar, ele tá no direito dele. Claro. A questão do contrato, de fato, ele tem, mas pagar multa rescisória também é acabar cumprindo o contrato, dentro do que está estabelecido. Então, se ele toma essa decisão, acho que é o melhor para ele, por interesse financeiro, técnico, escolha dele. O problema é a condução da coisa. E assim, num clube que criou uma ligação tão forte com ele, tudo bem, ele não é culpado pela forma como saiu o Luiz Castro, não tem nada a ver com ele. Mas ser o mais transparente possível desde o começo, acho que isso é o principal. E o que me incomoda nessa história é essa guerra de narrativa que o Jailson trouxe. Isso. Um falar que já tinha sido comunicado, o outro falar que não, isso não pode acontecer. Então, ele de repente comunicar o Botafogo não significa que ele vai ficar, e ele tem todo o direito de tocar a vida dele se ele achar assim que for melhor, tá tudo bem, é do jogo, faz parte. Mas não ter uma comunicação clara em relação a isso, acho que esse é o grande ponto que acaba incomodando. Até porque isso vai envolver montagem do elenco para a próxima temporada, planejamento. Exato. Agora. E não dá pro Botafogo estar tão tranquilo assim, na minha opinião. Exato. O ano tem mundial no meio do ano. É a temporada de Mundial, onde o Campeonato Brasileiro começa mais cedo também, né? Começa em março. Supercopa. Porque a Roberta Barroso está de volta com mais de Arthur Jorge, esse desconforto, né, Roberta? Por favor, atualiza aí pra gente. Pois é, Bruno, amigos desse Sport Center, fã de esporte, o Botafogo segue muito incomodado com toda essa situação. O fato é que o futuro do técnico Arthur Jorge se transformou em uma das maiores novelas nessa reta final de 2024. Como a gente já vem trazendo ao longo da nossa programação, o clube está muito incomodado com as declarações do treinador e também do empresário sobre as propostas. O técnico Arthur Jorge até falou que são propostas tentadoras do Catar. O Botafogo diz que não recebeu nada disso, inclusive ontem, em nota oficial divulgada pelo clube, diz que não deu consentimento para nenhum outro clube conversar, como diz a nota, com o nosso treinador. Diz que o técnico Arthur Jorge tem contrato até o final de 2025, que tudo isso vai ser, então, resolvido internamente, e ressalta ainda que o treinador recebe um dos maiores salários do futebol brasileiro, que vai receber um bônus, que já está, então, esse bônus, esse valor já está previsto em contrato por conta das conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Eu apurei o seguinte: o Botafogo diz não temer o futuro, diz que não tem pressa, que esse é um momento de comemoração e não para desavenças internas. Ou seja, depois então que o Botafogo vai parar para avaliar toda essa situação e decidir como seguir em frente. Mas é isso, o Botafogo não teme o futuro, não tem pressa e segue então comemorando esses títulos do Brasileiro e da Libertadores, e a gente vai acompanhando, Bruno, todo o desenrolar ainda dessa novela. Arthur Jorge ficar no Botafogo, né? Se rolar, rolou, né? Não tá com cara. Porque é o seguinte, né, meus amigos? A situação lá tá um pouco delicada.
E a gente vai ver o posicionamento do Botafogo sobre tudo que foi falado nas reportagens, inclusive informações da nossa Roberta Barroso, com a nossa equipe do ESPN.com.br, da nossa redação e tudo. Apuração de que o Arthur Jorge dificilmente ficará no Botafogo, porque já havia uma negociação, uma conversa com um clube do Catar, a coisa andou. E o que desagradou internamente, primeiro que é muito mais dinheiro, evidentemente, do que ele recebe no Botafogo, que já é bastante. Porém, o que desagradou muito é que essa negociação, essa conversa, ela aconteceu lá debaixo dos bigodes lá do Textor e não foi conversado, não foi informado, ele não sabia e ele foi negociando, disse que no retorno lá no avião, inclusive o Arthur Jorge já falava como se tivesse ido embora e tudo, e que até ficaram mais chateados ainda porque uma das ideias do Arthur Jorge era inclusive ter indicado o Savarino para esse clube para também levar, enfim. O cara tem todo o direito de querer sair para ganhar mais. Esse é um ponto. Isso aí a gente não pode entrar nesse mérito, né? A vontade da pessoa de ganhar mais dinheiro, ok. Mas tem uma série de outras coisas que a gente pode discutir. Vamos ver como o Botafogo se posicionou, a instituição Botafogo se posicionou mediante todas essas informações. Vamos dar uma olhada aí. Olha só, essa é a nota oficial do Botafogo. Em relação às notícias publicadas na imprensa nos últimos dias referentes ao técnico Arthur Jorge. Então o Botafogo vem esclarecer. 1. Arthur Jorge tem contrato com o Botafogo até 31 de dezembro de 2025. Isso é um ponto, ok. 2. O Botafogo não deu seu consentimento a nenhum clube para falar com o nosso técnico e não recebeu nenhuma solicitação para tal. Um posicionamento que reafirma o que vem de informação de bastidores, tá? E foi tudo ali embaixo da barba do Textor. Arthur Jorge é um dos técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Com o sucesso esportivo do Botafogo na temporada atual, o treinador também receberá um generoso bônus previsto em contrato. Também reafirma o que as informações de bastidores trazem, ou seja, que o Botafogo, ele tem um bom salário, que o Botafogo não ia aumentar o salário, mas ia ter esse bônus previsto em contrato, que segundo informações do nosso querido Zinho ontem no ESPN-FC, é tipo um gatilho no salário do Arthur Jorge que, dependendo do que ele conquistasse, e ele conquistou, esse salário dobraria. E 4, como é protocolar em todos os assuntos relativos aos seus funcionários, esperamos que os próximos passos nessa questão sejam resolvidos internamente entre as partes envolvidas. Isso já não dá mais, porque a coisa já externou, né? Se tem nota oficial... Já era. É os próximos passos, né? Mas, enfim, esse é um ponto. Aí veio o empresário do Arthur Jorge e disse o seguinte, isso é entrevista ao UOL. Tivemos uma primeira oferta em outubro e prontamente comunicamos o Botafogo. Ou seja, as duas notas já não batem. Explicamos que o melhor seria conversarmos depois da decisão contra o Atlético. O clube sempre... Atenção a essa parte. O clube sempre soube das ofertas. Ou seja, segundo o empresário do Arthur Jorge, não tem essa de a coisa sendo feita escamoteada ali. Tá? Então, segundo o empresário, o clube sempre soube das ofertas e segue essa nota, inclusive, ele dizendo que não teve retorno do que foi falado com a diretoria do Botafogo, não teve um retorno até agora, se vai aumentar salário, se não vai aumentar, se vai liberar, depois se não vai liberar, a gente vê. Pagar a multa, tá tudo certo e tal, o famoso depois a gente vê, e o Arthur Jorge está de férias, já está em Portugal e tal, curtindo a vida, e nada foi resolvido, ou seja, a nota do empresário, inclusive, falou assim, a gente não está reclamando, não está julgando, mas apenas comunicando que é um fato, sabiam e não deram retorno, tem isso também. Tá um impasse aí, eu quero saber, dá para continuar no Botafogo depois de todo esse impasse aí? Se chegar a conversar, vale a pena? Eu acho que o impasse é o de menos. Tá. Você passa por cima disso. Tá. A questão é o dinheiro. E o interesse. E o interesse. A minha leitura é de que há um interesse do Arthur Jorge de sair. Quando o cara quer ir embora, não vai segurar. Eu falei já aqui, o William, deu muito certo, foi um sucesso tremendo, um excelente trabalho do Arthur Jorge. O Botafogo foi buscá-lo, mapeou o mercado, encontrou, ele veio aqui, arrebentou, ganhou a Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, foi importante, teve mentalidade forte, taticamente, tecnicamente, desenvolveu bem o time. Maravilha, deu tudo certo. Acabou a temporada, ele quer ir embora, vai com Deus. Procura outro.
O Botafogo É drama. parece inconformado. Mais fácil assim, Eugênio? Não tem drama. Porque pra achar um cara igual o Arthur Jorge, tudo bem, Não, mas o Botafogo, é uma tacada. é uma Saiu grande Luiz diferença. Castro, você vê a dificuldade Então, que foi pra acertar de novo. Justamente, a grande diferença, a enorme diferença é que o Luiz Castro sai no meio da temporada. Exatamente. Abandona o time e aí o Botafogo se perde. Aqui não, aqui ele terminou o trabalho. Levou até o final. No Intercontinental era muito difícil, né? Jogou 3 dias depois, com a viagem no meio do caminho Nem e tal. conta o Intercontinental, Mas o trabalho dele é maravilhoso. E ele terminou o trabalho. Agora ele terminou, ok. Agora tem pré-temporada, Campeonato Carioca, não sei o quê. O Botafogo pode arrumar um outro técnico e seguir sua vida. Como já tinha arrumado o Luiz Castro, errou no Bruno Lage para mim e depois acertou agora no Arthur Jorge. A vida, é o mercado do futebol, serve para qualquer clube, em qualquer lugar. Eu acho que não tem qualquer tipo de problema. É um técnico que tem todo o direito de querer ir embora. Quer ir? Vai. Entregou o trabalho dele. Acho que era o caso do Botafogo aceitar que doía menos, né? Esse tempo que está com nota social, nota oficial, que está inconformado, que está reafirmando que é o último a saber, já podia estar se mexendo, porque desde a própria final, no fim da própria final, ele já declarava que não sabia se ia ficar com aquele tom de que tem essa coisa dele ser estrangeiro, não é nem questão dele ficar, é questão dele voltar. Já foi para Portugal, né? A gente não sabe se ele volta. Então tem toda essa questão logística de comunicação também. Foi para Portugal e perdeu o lugar. Perdeu, não, deixou o lugar para alguém. Né? Se ele quisesse ficar, ficaria. Então o Botafogo parece inconformado, talvez traumatizado pela última vez, que era uma circunstância diferente, mas foi o Botafogo terrível. Penou muito para chegar nele. Foi terrível. Essa é uma questão do mercado, né? Eu falava também, o Abel do Palmeiras, Abel Ferreira, é uma exceção. Se a gente for olhar, como é que os técnicos olham, os técnicos europeus, especialmente os portugueses, que são aqueles que têm trabalhado aqui com maior quantidade. É uma oportunidade de valorização. Opa, um clube grande do Brasil, com investimento, com um bom time, eu vou para lá para ganhar um título e dali me valorizo para outros mercados. É muito difícil trabalhar no Brasil. É um calendário maluco. O Botafogo jogou, sei lá, quase 80 jogos ou mais do que 80 jogos. Vou pegar esse número aqui. Até 75, né? É 75? É uma quantidade absurda de partidas, com uma cobrança gigantesca, com exigências, com dificuldade de gramado, com viagens cansativas e tal. E se o treinador, ao terminar o ano, tendo vencido 2 títulos importantes, os mais importantes da temporada, ele não quer ficar, é porque alguma coisa o desagradou no meio do caminho. Mas será que o Arthur Jorge não quer ficar? Porque quem não quer ficar... A minha interpretação é que ele a minha interpretação é que ele quer ir embora e uma questão puramente financeira. Não, mas quando a pessoa não quer ficar, não fica falando, olha, vamos ver, olha, não, pois é, a gente tem que conversar. Quando não quer ficar, simplesmente acertou, vai embora, adeus. Nesse caso... Mas é porque ele não bateu o martelo ainda com o pessoal lá do Catar, não tinha batido o martelo ainda, não queria... Né? Já imagina, ele chega lá na final e fala, não, eu tô indo embora. Não, mas o Gabigol, acabou, eu tô indo embora. O Cuca no meio do Mundial. O Cuca no meio do Mundial, chega lá, eu tô indo embora. Não, mas pra mim, o Arthur Jorge foi tentando ali mandar pra diretoria um sinal de que, olha, eu posso sair. Olha, tá vendo? Daqui a pouco eu vou. Porque ele tá... exatamente. E aí... Tava deixando tudo meio... Mas e a diretoria do Botafogo foi deixando esses sinais também. Olha, ele tem contrato até o fim de 2025, vamos lá. Só que a gente sabe que um profissional que ganha Libertadores e Campeonato Brasileiro num clube como o Botafogo, que não ganhava há tanto tempo, que não tinha uma Libertadores, ele sabe que se valoriza. Muito. Ele sabe que tem outro tamanho no mercado. Mas no próprio Botafogo ele se valoriza, que esse bônus aí já dobra o salário dele. Bônus é uma coisa. Outra é, em que patamar o Arthur Jorge está hoje nos técnicos que trabalham no Brasil? Para mim, num patamar muito próximo ao do Abel Ferreira. Perfeito. Mesmo em pouco tempo. Tá. E como o Palmeiras fez para segurar o Abel? Trouxe a família para cá, pagou uma bala para ele, criou toda uma estrutura, uma rede de suporte, apoio ali, e o cara também virou um deus pro torcedor do Palmeiras. Hoje, o Palmeiras paga um salário europeu ao Abel Ferreira. Como Fortaleza segurou o Vojvoda? Algo parecido e com muita valorização. Nenhum treinador de clube do Nordeste ganhou ou imaginou ganhar na vida o que o Vojvoda ganha no Fortaleza.
Então, é muito simples a equação. O Textor é um homem de negócios. Se ele quer resolver a vida, ficar tranquilo, comando técnico estabelecido, ele sabe que precisa valorizar e não é com gatilho de contrato. Mas você faria isso? Ele precisa reformular. Você moveria mundos e fundos para ficar com o Arthur Jorge? Eu faria o máximo esforço possível. Porque dificilmente eu acho que você vai equiparar uma proposta salarial que vem lá do Catar. Isso não. Porque lá o dinheiro jorra, sai. Então, mas você faria o máximo para se aproximar disso? Mundos e fundos? Fala, meu dinheiro, a maior parte tem que ser para esse cara aqui. Lógico que eu não comprometeria o planejamento. O projeto esportivo do Botafogo está muito bem consolidado, mas o esforço necessário para que o Arthur Jorge fique, para mim, é o básico que o Textor deveria fazer, sabendo como foi o processo pós-Luiz Castro no ano passado. Botafogo vai de interino, Caçapa ali, deu uma boa resposta. Bruno Lage, um desastre. Lúcio Flávio efetivado como auxiliar, não Pedido funcionou. dos jogadores, é bom lembrar. Exato. E Thiago Nunes, olha o que foi o pós-Luiz Castro no Botafogo. Tenebroso. Então, e mesmo num clube que se estruturou em termos de scout, o Botafogo hoje consegue mapear treinadores, o que a gente cobrava do Vasco, o Botafogo consegue fazer. E nem assim é garantia de um tiro certeiro como foi o Arthur Jorge. Então, acertou. Técnico vitorioso, lida bem com o clube. E o Arthur Jorge tem capacidade de reformular o elenco do Botafogo, como foi reformulado de 23 para 24. Então, é muito mais fácil remontar o time do que repor um técnico à altura do Arthur Jorge. Só uma pimenta aí. O Luiz Castro está livre no mercado. Ele saiu do Botafogo, a torcida extremamente chateada. A torcida com ele. não quer. Sem chance. O problema é Zero. a torcida. Eu acho que o Textor olha assim e fala, Arthur Jorge foi mal, Luiz Castro tá ali. Embora o Luiz Castro hoje tenha um salário maior do que o Arthur Jorge. É outro investimento também. Super valorizado. Ganhando uma baita grana lá e estava voltando aqui. Não tem mais, né? Já saiu. Exatamente. No momento está livre do mercado. Mas ganhou uma bala, né? Ganhou. Mantido, né? Quem vem de lá Teria sempre que tem que baixar. Tem que baixar Se vem de lá, pouquinho. tem que baixar. Então. De lá para cá, essa equação não vai bater nunca. Você acha que se o Arthur Jorge sai com o Luiz Castro no mercado, embora tudo que aconteceu, dá para parar estas? É muito barulho. Muito barulho externo. Acho que o Textor não vai comprar esse barulho. Agora, esse limite de investimento, no caso do Luiz Castro também, já teve essa situação. Se a proposta for da Arábia, não tem o que cobrir. Não tem jeito de cobrir. E eu não acho que ele esteja naquela de quem não quer sair, não. Eu acho que ele está dando sinais porque ele prefere ter essa proposta de fora. Ele e o empresário dele, que falou, aliás, colocou no plural. E o Botafogo, acho que acusou o golpe justamente por causa disso, porque da outra vez foi muito traumático chegar um nome. Então o Botafogo está... Essa nota oficial é uma reação de quem se sente traído até. Mas o ponto é, quando vai esticando a corda, confia demais. Tem contrato, estamos protegidos. Quando você tem que falar, você tem contrato comigo, é que você já está botando na mesa uma situação de ameaça. Você está ameaçando o cara. Mas peraí, você tem contrato comigo. E perde o timing da conversa. E a nota do Botafogo não é ali uma nota para, olha, estamos conversando. É uma nota que joga tudo no colo do Arthur Jorge. Olha, você tem um dos maiores salários do futebol brasileiro. Você é bem pago, você tem contrato, as coisas deveriam ter sido tratadas internamente. Bono generoso. Essa nota aí que o Botafogo escreveu não foi para o torcedor do Botafogo, foi para o Arthur Jorge. Olha, isso é endereçado para você. E olha, não precisa chegar a esse ponto. Se o Botafogo quer que as coisas sejam conversadas, que se tome a iniciativa e aí deixa o orgulho, deixa a vaidade de lado, porque é o comandante do processo, é o facilitador de tudo para planejamento, para contratação de jogadores, para reformulação de elenco. Então, subestimar o Arthur Jorge, eu entendo, todo clube é maior que treinador. Claro. E o projeto do Botafogo é muito confiável. Não pode ser refém de um treinador. Mas... E trouxe problemas para o Flamengo durante muito tempo. Mas o Textor, como homem de negócios, deveria saber como isso, adiantar a renovação do Arthur Jorge, facilitaria a vida dele para tudo. E aí agora vai ir ao mercado, vai identificar perfil, vai ver ali se bate com o elenco, porque o elenco do Botafogo, em comparação ao que era com o Luiz Castro, é outro. Pode ser que as características ali melhor não batam. Esse time do Arthur Jorge, por exemplo, constrói muito mais de pé em pé do que na época do Luiz Castro, que era mais transição.
Então, o que eu estou falando é que não é um processo simples suceder um técnico que ganhou como o Arthur Jorge, que marcou história no Botafogo numa temporada. A gente já projeta aqui como será o Palmeiras pós-Abel. Todo mundo sabe a dificuldade. O Flamengo pós-Jorge Jesus, acumulando mais de 50 milhões de reais em multa de treinador. Sim. Então, não se pode subestimar isso. Às vezes, esticando a corda um pouco, pagando mais para o treinador, vai se economizar muito lá na frente. Em técnicos que serão demitidos, em bate-cabeça na hora de contratação, em possível desentendimento no dia a dia, precisa ali, o técnico novo não gosta de 2, 3 jogadores, vai precisar fazer negócio. Então, o Arthur Jorge deveria ser mais valorizado, e não estou falando que ele não é, ele é muito valorizado, tem um bom contrato, mas pelo que fez, o mercado enxerga o Arthur Jorge de forma muito diferente. O Arthur Jorge hoje está no radar de clube europeu, além desses clubes periféricos do Oriente Médio. Está no radar de clube europeu, não é clube europeu de ponta, né? Não, mas ainda assim... Por mais que eles façam sucesso aqui no Brasil, a história mostra aí que nenhum deles... O Jorge Jesus voltou para o Benfica, que o presidente era amigo dele e tal, lá ficou, aí foi para a Turquia e tal, etc. O Vitor Pereira saiu do Corinthians, bateu no Flamengo ali, péssimo trabalho e tal. Mas está cotado agora no Wolverhampton. No Wolverhampton. Né? Mas chega o Bruno Lage voltou para o Benfica também. O Bruno Lage voltou para o Benfica. Mas são clubes não... mas o Bruno Lage não fez sucesso. Não, foi um fracasso total. O Luiz Castro foi lá para o mundo árabe. Mas esses caras chegam com um tamanho diferente no mercado, William. Se o Arthur Jorge antes era visto como um técnico ali, seria uma sacada de um clube europeu... Hoje é um técnico que tem título no currículo. Não, tudo bem. Ele se valoriza. O próprio Abel, com um baita trabalho no futebol brasileiro, o que pintou agora o Sporting. Mas o Abel... E tinha pintado o clube no Catar também, né? Sim, não vai sair daqui para o Real Madrid. Exatamente. Não vai sair daqui para o Real Madrid, para o Barcelona. Não vai. Mas o Manchester City, não vai. Mas hoje... Mas se você se colocar no mercado europeu, dentro de um cenário de um Sporting, é um time grande de Portugal, disputa Champions, acabou de perder seu técnico para o Manchester United. É um clube com um cenário bem interessante hoje. Você tem essa possibilidade. Agora, imaginar que daqui o cara vai sair para o topo do mundo, não. Ele vai ter que tentar um espaço maior na Europa para dali arrebentar e o clube desse primeiro escalão entender que, esse cara aqui tem potencial para me treinar. Então, o mercado de técnicos ele é muito restrito, muito restrito. Mas me parece uma clara intenção dele e do empresário dele de sair. Se tiver uma proposta, olha... fogo de morro acima, água de morro abaixo e profissional de futebol quando quer sair, ninguém segura. É difícil. É isso, essa frase, professor. É um relacionamento, como se fosse um relacionamento. Você tem um relacionamento pessoal, amoroso e tal. Quando uma das partes ali começa a olhar para o lado, começa, tem um negocinho ali e tal, não sei o quê... Como é que é isso? Pode até continuar o relacionamento, mas vai ser... ali. Tem uma situação ali acontecendo. Aí o padrão Você foi sondado e não me falou. Aí o relacionamento pessoal, ele descamba. Quando um não quer, dois não ficam. Não tem jeito. Aí não tem como. Você pode forçar, não, mas tem um contrato aqui. Eu acho que só piora, viu? Essa nota a pessoa não está com a agressiva... cabeça ali, eu acho que essa é a grande questão. Ao que parece... O Arthur Jorge não está mais com a cabeça no Botafogo. A cabeça dele já está, mundo árabe, ou Catar, né? Isso, Catar. Catar. Que não deixa de ser o que a gente chama de mundo árabe. Mas mundo árabe expandido. Poxa, tem uma proposta, os caras já me seduziram, já fizeram aqui. Agora, é possível dar a volta. O Palmeiras fez isso com o Abel Ferreira. Pois é. O Abel chegou a assinar lá compromisso, depois o Palmeiras foi lá, entrou no meio e tal, não sei o quê. A questão é convencê-lo. Olha aqui e tal. E eu não acho que haverá convencimento através desse tipo de nota. E o Palmeiras, Eugênio, só para sublinhar, ele não renova com o Abel quando o contrato está vencendo. Renova sempre um ano antes. E faz parte do jogo. Hoje em dia no futebol é assim, não só para técnico, como para jogadores. Você tem interesse, não vou deixar de ter. Porque conforme vai chegando perto do final do contrato, você abre a possibilidade de assinar pré-contrato com outro. E se tiver que sair, a multa vai ser menor. Então, eu acho assim, qual é o técnico hoje do Braga?
Pega o próximo, já que todos passaram por lá. Daniel Souza o nome. O Braga, Vai no celeiro de Braga, lá treinador. no Braga tem alguém. Vê lá, tira do Braga, traz pra cá e tá resolvida a parada. Bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que está lutando aí para a permanência do Arthur Jorge, né? Saiu nota oficial aí, teve, né, resposta também do empresário, né? Empresário aí do Arthur Jorge, né? E muito mais. Mas e aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que já acabou, já é hora do Arthur Jorge realmente sair do time do Botafogo? Vocês acham que não tem mais clima, né? Comenta aqui embaixo o que é que vocês acham aí a respeito, porque o Arthur Jorge aí já tá praticamente querendo sair, né? Tá querendo ir, né, para a Arábia. E não tem mais, quando o cara quer ir, não tem mais como ficar, né? Se o cara quer ir, então o que pode acontecer? Pode acontecer é que o Botafogo também já está, não vai ficar para trás. E o Botafogo já tem um nome aí para substituir aí o time do Botafogo, né? Para ficar no lugar do Arthur Jorge, né? Desta forma, o clube carioca tem o português Sérgio Conceição, né, como uma das opções na lista de substituto, né? Além de Pedro Caixinha também, que está no Bragantino, né? A informação saiu do jornalista Wellington Arruda. Então o Botafogo já está aí, né, na briga, né, para não ficar para trás, né? Caso o Arthur Jorge saia, já tem aí um substituto, né, que é o Sérgio Conceição, né? Sérgio Conceição, por sua vez, tem 50 anos e está livre no mercado desde que saiu do Porto, né? Então, um treinador que vem do Porto para o Botafogo. O que é que vocês acham aí? Vocês acham que seria uma boa? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.